Estamos começando mais um podcast do Café com Cristo e hoje, pastor Levi, trazendo pessoas um tanto quanto com um ministério diferente. Bem diferente. Meio ousado, né? E nós estamos trazendo aí 3 integrantes dos Legendários Brasil. Eu tive que fazer uma pesquisa na internet para descobrir o que era, né? E a pergunta que nós começamos sempre no podcast, a primeira pergunta: me fale quem você é, de onde vieram, quem são, o que fazem, se apresentem. O que come, enfim, como dorme. Onde estavam? Bom, pode ser tranquilo assim? Pode, tranquilo. Bom, nós não somos escoteiros, já quero começar. Confunde você com os escoteiros? O pessoal chama a gente de tudo quanto é nome. Já chamaram a gente até de seita. Sério? Fala que a gente anda com as velhinhas na mão aí à noite. Nossa, o pessoal inventa um monte de coisa. Mas não tem nada a ver com isso. Nós somos do movimento Legendário. Legendários é ministério / movimento, não é uma igreja. Esse ministério, né, esse movimento, eu vou padronizar movimento. Ele nasceu na Guatemala com o intuito de dar um chacoalhão nos homens. E ele veio também depois com o intuito de fortalecer as igrejas. Por quê? Porque você faz chá para as mulheres, lota. Você faz conferência de mulher, lota. Faz conferências e evento e congresso, etc. Lota. Agora o homem, você chama para churrasco, às vezes nem pagando o abençoado vai. Então, foi uma forma assim que o pastor Shep Putzel, que é um guatemalteco, né, recebeu do Senhor de fazer essa dinâmica com os homens. Então, os Legendários veio para trazer esse chacoalhão, mas também para resgatar alguns valores que os homens têm perdido aí na... E você é legendário? Eu sou legendário. Desde quando? Desde março do ano passado, março de 2023. Certo. Março, né, Moab? Eu sei que... Você foi 2 semanas antes que eu. Não, foi em setembro de 2022. Verdade. Então o legendário também eu descobri assim. que o nome de guerra dele não é igual eu no exército, que chamava de Herminiane. É um número. É o número. Qual é o seu número? 39.480. Que legal. 39.480. 39.480. Encaixar uma pergunta aí. Porque quando se fala, eu sou um número, dá uma certa despersonalidade na pessoa, né? Porque eu sou um número, eu sou um RG, eu sou um CPF, eu sou uma senha. Essa questão por que a questão do número e por que, de certo modo, ela não despersonaliza vocês? Se é que você está entendendo o que eu estou dizendo. Pastor, a gente entende que quando nós somos servos, a gente não deve ser colocado dentro de um pacote que às vezes a sociedade precisa. Então, por exemplo, para você servir ao Senhor, a gente sabe que você não precisa de certos títulos, mas os homens, ele te dão certa abertura se você tem o título ou não. Então, dentro dos legendários, a dinâmica que nós utilizamos em todo o funcionamento, nós tiramos esse pacote justamente porque... Essa individualidade. Não existe juiz, não existe advogado, não existe prefeito, somos não servos existe vereador, pescador, pedreiro. Servo, todos iguais. Todos somos iguais. Claro, existe uma certa hierarquia por questão de organização. Mas, em relação a títulos, estas coisas, nós não temos isso, não precisamos disso dentro da nossa dinâmica, né? É claro que depois que acontece o evento da montanha, cada igreja adota um funcionamento dos legendários, daí tem um pastor da sua igreja, mas fora isso, que é algo assim, bem depois, não tem, é só o número. O movimento, todo mundo é igual. Considerado igual, Por isso o número. Por isso o número. E quem que você trouxe mais com você hoje? Bom, quero apresentar aqui meus companheiros. Pastor Leandro Cobb, pastor da Igreja Presbiteriana de Arapoti. Isso.
Fala aí, pastor. Mineiro. Pensa num homem que traz um queijo bom de lá. É só em Minas. Vou anotar aqui para ele trazer a próxima. Eu sou tão mineiro, que quando fui colocar o pet da bandeira, eu coloquei de Minas, aí, de tão mineiro que eu sou. Todo mundo que fez comigo, eu fiz no Paraná. Isso pode? Pode. Se o cara for corintiano, pode também. Não, né? aí não. Aí, corintiano então. Não, se for corintiano, tinha que fazer uma estampa gigante. Aí, ó. Era maior. Aí é maior isso. Aqui, então, a gente... eu me tornei legendário em maio desse ano. Certo. Tornei legendário. Eu sou legendário 63.450. Né? E desde quando eu voltei da montanha, eu resolvi imergir no movimento. Então, hoje eu sou divulgador do movimento. Eu falo para qualquer homem que vai nos assistir, vai nos ouvir, que ele se sinta desafiado a ir pro legendário. Por que eu falo isso? Porque foi depois da minha conversão, talvez o maior impacto que eu já tive na minha vida cristã. Eu tenho 33 anos de conversão. Uhum. Nesses 33 anos, nada impactou tanto a minha vida depois da conversão do que a subida no monte, que é a porta de entrada para você se tornar um legendário. Entendi. Entendeu? Entendi. E tem mais um parceiro. Estamos aí, André, mais um. O Diego não me apresentou, Diego? Bom, deixa eu fazer as honras, então. Quero convidar agora o nosso amigo Moab, chefe de cozinha. Faz uns pratos, muito bonito. Tem um canal no YouTube, né? Isso aí, não. O problema, pastor, é que ele faz e a gente nem Experimenta. sente o Tô cheiro. sabendo. Nunca chegou a nós. Não chegou aí. Nunca. Você só vê na tela, né? Só vê na tela. Na montanha que a gente tem que valorizar a nossa esposa. Então, o único que come é minha esposa. Eu faço prato para ela. Mas, meu nome é Moab, sou legendário 34.425. Eu subi a montanha em setembro de 2022. Então, já está completando aí quase 2 anos que eu fui. E, como o pastor disse, o pastor Leandro falou, para mim também foi a mesma forma. Eu nasci num berço cristão, desde sempre. Tenho 41 anos e são 41 anos de crente. E, então não tive a conversão, como o pastor Leandro falou, não tive a conversão porque eu já nasci, convertido. Então eu posso dizer, nesses 40 anos de crente aí, o Legendários para mim foi o momento mais marcante na minha vida cristã. Isso com certeza. Hoje eu falo com propriedade que caminhar com Jesus do lado, a gente sempre caminhou com Jesus em vários momentos da vida. Mas caminhar com Jesus do lado foi quando eu subi para a montanha. Quando eu subi a montanha, eu pude caminhar com Jesus, sentir Jesus em todos os momentos daqueles 3 dias. São 72 horas que Deus não te abandona. Tem momentos que a gente, como homem, até pode chegar e falar assim, não vou aguentar isso aqui. Aí Jesus vem ali, te abraça, te pega e te leva, E uma frase que meu irmão, legendário também, legendário, Mr. Robertson, subiu a montanha e ele deixou uma frase logo que ele voltou, que eu levo para qualquer lugar. A frase, ele disse assim: hoje eu sei por que os discípulos gostavam tanto de andar com Jesus. Muito interessante. Isso ele falou e isso foi marcante para mim porque eu vivi isso. Então eu posso colocar as palavras dele como minhas palavras também. Sim. Que o quanto é bom. Hoje eu imagino por que os discípulos morreram de formas ali cruéis e não abandonaram o evangelho. Sim. Hoje eu entendo por que eles abandonaram tudo para seguir Jesus, para andar com Jesus. É o que a gente sente ali. São 72 horas que você anda com... 72 horas, são 3 dias, 3 dias.
que você anda com Jesus ali do teu ladinho. Entendi. E olha, tem um Jesus para cada um lá. Na verdade, a experiência da montanha, que nem o Moab está falando, é algo tão incrível. A gente, né, para não perder o efeito surpresa, não tem nada de errado e tal, e por isso que a gente não fala assim algumas coisas. Mas a experiência da montanha é algo tão incrível que nós já vimos tantos milagres lá. Nós já vimos pessoas com fratura exposta a ser curada, pessoas que não tinham... Isso eu presenciei. Um senhor lá, ele fez uma certa caminhada e ele começou a querer desistir porque ele não tinha cartilagem do quadril. E ele falou que se ele soubesse que tinha um pedaço lá de caminhada, ele não faria porque ele não pode andar. Não tinha nada, não podia andar. Ele jogava bola, teve que parar e tal. E ele já havia feito um pedaço lá de caminhada e tinha mais um pedaço para fazer. E ele não queria continuar, estava com dor. E aí tem todo aquele movimento que a gente tenta não deixar ele desistir, né? E naquele momento me chamaram para ir lá conversar com ele. E eu comecei a conversar com ele, o Espírito Santo me deu um discernimento. Na hora que ele falou assim, eu não vou deixar ninguém me ajudar. Daí o Espírito Santo falou para mim, o seu problema não é essa falta de cartilagem. O problema é o seu orgulho, que não quer deixar ninguém te ajudar. E olha, ele venceu os 4 dias na montanha, as 72 horas. Então, como que você vai falar algo nessa natureza? Só pode ser Deus. Então, que o Moab falou ali é algo assim, incrível. Não tem outra palavra para explicar o que acontece lá. De novo, não é a montanha, Sim. é o Jesus da montanha. O Jesus da montanha. Você sabe quando você fala de Jesus, o meu pastor aqui, assista o nosso primeiro podcast que nós fizemos, gravando com ele, o cara é assim, ó. Com Deus. Rapaz, ó, é assim. Acho que Deus faz pensar numa coisa, ele fala, pastor Levi, o que o senhor acha? É isso aí. Cara, Uma coisa também que ficou muito nítido para mim lá na montanha, uma experiência particular minha, né? É que eu entendi que quem adestra a nossa mão para a batalha é o Senhor. Um determinado ponto lá, eu pensei em desistir. Porque eu estava muito exausto. Mas um legendário chegou no meu ouvido e falou algo, e falou justamente um versículo bíblico para mim, e a minha família orou por mim, estava orando por mim. E nessa hora, a hora que ele falou o versículo bíblico para mim, eu entendi algo, né? Que eu sou chamado para viver pela fé. Né? Não é quem guia a minha vida, não é o meu corpo. Não é o meu corpo, não é a minha mente. Quem guia a minha vida é a minha crença. E essa hora era um momento de uma subida, e nessa hora eu coloquei a mochila, que eu estava sentado, levantei e falei assim, vambora! E subi, rompi aquilo lá e subi. Foi uma experiência sensacional. Eu acho que, humanamente falando, quem me viu naquela situação, e depois da família orando, e da palavra de Deus, que o legendário falou no meu ouvido, eu exalto, ele veio e falou no meu ouvido, aquilo, a hora que ele estava falando assim, parecia que eu ganhava uma força, que eu sei que vem de Deus. Eu sou muito emotivo, e às vezes eu controlo minhas emoções aqui. E eu falei assim, vambora! E juntei na mochila e eu subi e não parei mais. A hora que eu cheguei num determinado lugar, eu me acabei de chorar e de glorificar a Deus. E hoje eu tenho convicção que quem guia a minha vida não é o meu físico, não é a minha mente, é o seu espírito, mas é em quem eu creio. É Ele que me dá força para vencer a batalha, para vencer a vida. Viu, Diego, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando foi o primeiro Legendários? Eu sei que você falou que foi na Guatemala, né? Isso, mas foi na quando? Guatemala. Está completando 9 anos agora, então foi 2015. Então é um movimento bem recente, É. assim, em termos de
É. Tempo para movimento. Deus 9 deu uma visão a anos, alguém e Isso. foi lá. Como que é o nome mesmo? Pastor Shepe Putsu. Que foi onde começou. Isso. Legendário número 3, né? Você falava há pouco que a dificuldade que a gente tem de fazer certos eventos, certos movimentos, vamos colocar assim, para trazer os homens, né? E falou até de churrasco, que é uma coisa que dificilmente o homem recusa, né? É. E aí subir na montanha. Como é que é isso? É coisa de Deus mesmo, fazer o cara sair do seu conforto para subir na montanha, né? O pastor Shepe Putsu, no seu livro, eu até ia trazer o livro, eu esqueci. Mas no livro dele, ele fala que o homem ele é movido a desafios. Inclusive, ele menciona um versículo que eu até esqueci a referência, eu peço perdão aí, Jesus. Mas ele menciona um versículo A gente lembra a referência. aonde diz que o leão sem a presa, ele morre. Se eu não me engano, está no livro de Jó. O jogo Provérbios, né? Tem bem cara disso. Isso. Justamente. Mas o leão sem a sua presa, ele morre. E ele faz isso uma analogia, ele faz isso uma referência ao homem, que o homem ele é movido a desafio. Se o homem ele está numa situação de perigo, onde a sua família está em risco, ele se joga na frente. Se o homem ele está numa situação que ele tem que trazer a sua força, ele usa a sua força. Agora o problema é quando ele se sente confortável, ele também extravasa. Então essa é a questão. O homem ele Está no livro de Jó, sim. Jó, capítulo 4, versículo 11. O leão velho, na minha, né? O leão velho perece por falta de presa. E os filhos da leoa também andam dispersos. Exatamente. Então, pastor, eu até faço um testemunho da minha vida, né? Morei por muitos anos em outro país, onde a cultura do país ela impõe que a mulher ela tem que trabalhar também para ajudar na casa. Nada contra. Só que qual é o problema disso? Quanto mais a mulher ela é forte, o homem recua. Isso tem acontecido na sociedade atual. Exatamente. Sim. Então, a intenção dos legendários é, tudo bem a mulher trabalhar, Isso não anula, obviamente. Não anula. Uhum. mas o homem tem que estar posicionado em Deus, né? Não só na questão do trabalho, isso foi um exemplo meu, mas hoje o homem tem perdido o seu posicionamento em Deus em várias áreas. Então, qual a ideia dos legendários? Recuperar esse posicionamento do homem. Seria um resgate de identidade. Exato. Até onde, eu acho que uma resposta bem legal até onde você está aberto a lutar pela sua família. Até que ponto você está pronto para lutar pela sua família. Uma das coisas que nós mais falamos no Legendário é o resgate da família. Exato. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, assim, a gente vê que eu fui fazer uma lição de casa, como é que eu ia entrevistar alguém sem saber, né, pastor? Como que era? O Legendários ele promove a transformação do homem, consecutivamente da família e da comunidade que ele vive. Isso é fato. É uma cadeia, né? É fato. O homem posicionado, ele muda gerações. Tem homens que sobem no monte, vão lá, têm a experiência, voltam a mesma coisa que era antes. Tem homens que voltam piores. Tem homens que voltam piores por quê? Justamente porque não é a montanha. É o Deus da montanha. Não é essa farda alaranjado. Eu falo para esses homens aqui, todas as nossas reuniões, vocês vigiem, porque não é porque vocês subiram a montanha, vocês usam esse uniforme bonitinho, que agora vocês são imunes contra o pecado. Não é isso. Lá na montanha, a gente tem um encontro com o legendário número 1, né? Que é Jesus Cristo. Mas também, primeiro tem um espelho. Numa situação que a pessoa desceu, mas ela não está muito preparada para as mudanças e transformações que isso geraria nela. Aí, de repente, agora eu quero, porque eu senti que dessa vez vai.
Não pode. Ela não pode fazer novamente? Não, ela não pode fazer novamente. O subir a montanha, né? O conquistar a montanha, vamos colocar melhor assim, conquistar a montanha, você conquistar essa camisa. Uma coisa que o pastor Shep falou que eu achei muito interessante, que ele falou, isso aqui não é vendido em camelô. Você não consegue comprar uma camisa dela, mesmo se você for milionário. Não tem como você ir lá e falar, eu quero aquela camisa laranjada do Legendários. Não existe isso. Não tem como você comprar uma camisa laranjada do Legendários. Né? Não tem como você ter um número desse aqui que a gente tem. Né? Isso aqui é conquistado. Então, o subir a montanha é uma vez. Você teve a experiência com Deus. Você volta. Né? Eu posso falar por experiência própria que eu não queria voltar. Porque estava muito bom. Você andar com Deus, você sentir Deus de formas diferentes é muito bom. E eu não queria voltar. Mas a ideia do Legendários é você transformar o ambiente que você vive. Né? Você foi transformado e você deve transformar o ambiente que você vive. O que pode acontecer, e muitas vezes acontece, né? Talvez seja até a maioria das vezes, a pessoa volta para o ambiente que ela está e muitas vezes ela não tem força suficiente. Aí entra no que o pastor Levi falou. Essa pessoa, talvez ela não teve forças para conseguir manter aquele ímpeto, manter aquela vontade de estar perto de Deus, e novamente ele caiu. Né? Ele não vai poder subir de novo. Ele vai poder tentar se reencontrar com Deus novamente. E aí que a gente fala, né? Mas aí dentro do ambiente que ele está mesmo. No ambiente que ele está e junto com os seus amigos. Nós estamos em 3 aqui. Na verdade, ele precisa mudar o ambiente em qual ele vive. Exatamente. Ele muda o ambiente que ele tem que mudar, né? Claro, essa é o princípio. Mas por muitas vezes ele não tem força para fazer isso. É tipo assim, quando você vai evangelizar uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, a pessoa já não é mais inocente. Então ali ele tem que se fortalecer para, né, uma segunda questão que o Moab também ele começou ali, que ele se fortalece depois que ele sai da primeira experiência, né? A gente chama, se formou um legendário. Aí nós temos algumas atividades que é feito na sua igreja local. Então, por exemplo, eu sou da igreja Brasil para Cristo. Então, na Brasil para Cristo tem um grupo de legendários. Existem cursos que é ministrado ali para legendários, esposas de legendários. Nós nos reunimos toda primeira segunda-feira do mês às 5 horas da manhã para fazer uma oração pelo mês, pela família. Então, existe uma sequência que é feita. Extra montanha tem as reuniões que vocês fazem. Esse extra a gente chama de pós-top. Pós-top. Esse pós-top não é de responsabilidade da organização dos legendários, mas é sugerido para a igreja local. Justamente para que a igreja enviou o legendário que abra oportunidade para o trabalho. Ou às vezes acontece muito de pessoas que não praticam nenhuma religião, né? Não vou dizer fé, mas não frequenta nenhuma igreja. Ou até mesmo já tiveram lá católicos, espíritas, que ao final se convertem à sua fé ao Senhor. E depois eles têm que ter um acompanhamento de igreja. Eles decidem por uma igreja. Então, para que, tudo isso voltando, né, para o servir, a pessoa vai e se forma legendário. Então, a partir dali ele decide, se ele quiser continuar na sua missão de que fui abençoado, agora eu preciso ser bênção na vida de outra pessoa, mantém no corpo, você se fortalece no corpo, para você estar apto a servir a outra pessoa. Né? Aquele famoso ditado, ovelha gera ovelha, lobo gera lobo. Sim. Então, não tem como um imaturo na fé querer cuidar de outras pessoas, porque lá no top não são números, lá no top são histórias, são famílias. Quantas esposas inscreve os seus maridos, né? Cada esposa inscreve seu respectivo marido para ir ao top,
crendo numa transformação, esperando uma transformação do marido. Então, assim, é algo muito sério. Não é qualquer coisa, assim, que... Não é qualquer pessoa, não é qualquer momento. Seria Tem que ser... correto dizer, então, que não seria assim, qualquer pessoa que se dispõe aí, que a gente encaminha, a gente tem que, de certo modo, avaliar até o quanto ela estaria preparada para isso e tal. Se ela já tem um pouco de caminhada. Pra ir pro Legendários a primeira vez? É. Não, a primeira vez vai como tá. Não, a primeira vez a ideia é que vai como Vai tá. como tá. Quanto pior, Porque melhor. lá é para gerar uma transformação. Agora, para servir, por exemplo, Não, para servir, sim. uma das coisas que a gente pede é o aval do pastor. Para poder servir. Para poder servir. A Viu? gente É fala, muito pastor, interessante, e aí, viu? como tá fulano? Mas essa história do resgatar o herói caçador ali e tal é interessante, né? Aquela hombridade do cara, Sim. né? Protejo minha família. Sim. É interessante que hoje você vê que tem muitos homens que vivem atrás de uma mulher, né? Exato. Ô, E esquece que a mulher, para viver do lado, não vive, eles vivem sempre atrás da na base mulher. da mulher que tu me deste. E existem mulheres que falam assim, não, eu que vou mandar, eu que quero ser, o marido Mas nem não é todas nada, querem né? isso, na verdade. Viu? Não, nem todas. Eu acho que nem todas não querem. Às vezes assumem o papel porque o homem é mais... Que faltou um alfa Faltou, perto dela. como disse o pessoal da minha casa, faltou culhão. O cara- Deus, Oi, pastor. voltando um pouco aqui sobre a pessoa quando volta e ela não houve uma transformação, que nem você perguntou. Tá? Primeiro é que ela tem a oportunidade de acompanhar um movimento Legendários, o pós-top, que nem a gente tem os nossos movimentos. Esses movimentos são muito edificantes. Tá? O nosso tempo de oração, a nossa esporádico, mas a gente faz os 10K, que é um outro movimento que a gente faz, que é a gente pega o peso da nossa mochila que nós subimos para se tornar um legendário, a gente põe de mantimento, faz uma caminhada na cidade e entregamos a uma entidade. Né? Então a gente faz isso, a gente fez na Arapoti. Então, com a família, com a nossa família. E essa pessoa, porque quando a pessoa não quer, não tem jeito. A pessoa não quer, não dá, Sim. não dá. Mas quando a pessoa quer ajuda, um legendário sabe que ela tem legendários para ajudá-la. Porque isso faz parte da nossa... É só bater um fio. É só falar socorro, que a gente vai abraçar, a gente vai ajudar. Por quê? Porque uma parte do nosso lema, a gente dá a vida pelos nossos amigos. Então, se o legendário ele não quer, a gente não pode fazer nada. Quando a pessoa não quer, não adianta, você não faz nada. Agora, a partir do momento que a pessoa quer, ela sabe que ela pode contar com qualquer um. Qualquer legendário pode contar com legendário. Eu não tenho dificuldade nenhuma se eu estiver numa outra cidade, eu ver um legendário, estiver passando por algum problema, chegar nele e conversar com ele e abrir o coração com ele. Porque ele é um legendário. Entendeu? Então, isso aí, tá? Isso aí é o bacana no legendário. Entendeu? Isso é o bacana. Mas a pessoa tem que querer, porque quando a pessoa não quer, não tem jeito. Vocês entrevistaram aqui, há um tempo atrás, o pastor Jair. Sim. Se uma Eu ia pessoa tocar não bem quer nessa- sair nesse do assunto. vício, Uhum. não adianta. A mãe pode querer, o pai pode querer, porque eu já mandei muito, eu já trabalhei muito com gente assim. Eu, no início do meu ministério. Então, o pai queria, a mãe queria, os irmãos queriam, a família toda queria, mas o sujeito não queria. Então, não adianta nada. Então, é a mesma coisa. É um posicionamento. É na um verdade. posicionamento. Até tem uma dúvida, eu acho que é tua também. A pessoa pode ir para os legendários e ela não volta transformada? Sim, volta até pior. Porque o que acontece? Quem transforma é Jesus. Né? Nós somos um de vários instrumentos que ele usa para transformar as pessoas. E o Senhor, né, o Espírito Santo, ele é um cavalheiro. Ele não vai É um impor gentleman. É um gentleman. É. Chega Aí roubando falou porta. certinho, Ele aí não eu já vai- não sei falar direito. Ele não vai a chegar porta, falando ele assim, não, você vai ser... Não, se o cara não quer, Eis que estou à porta esse e que bato. a porta e A oportunidade bato. é única, né? Então, nós trabalhamos para quê? Para que a pessoa tenha transformação. Nós insistimos, nós motivamos, nós fazemos, né, o nosso papel como cristão de fazer com que a pessoa se entregue ao Senhor Jesus e tenha essa transformação.
Mas se ela não quer, meu amigo... E você falando de transformação, assim, é uma frase que eu vi na internet de um vídeo de um legendário que ele fala inquebrantável diante do pecado Isso. e quebrantado diante de Deus. Diante de Deus. É uma formação, essa é uma afirmação, né? Que eu achei muito poderosa, Sim. achei. Entendeu? É você resistir ali. Entendeu? E como é isso? É manter dia a dia? Cara, o problema é o seguinte. O problema é que a gente tem um problema crônico, que é flertar com o pecado. Fica aqui do meu ladinho, mas não tem problema. Tem um pecadinho assim, ó. Ah, danado. Danado. Ah, fissurinha. Uma hora, né, pastor? Então, Agora vira um rombo. quando se fala em quebrantável diante do mundo e quebrantado diante de Deus, é o seguinte: a proposta é o quê? É ser radical contra o pecado. Justamente, radicalidade. É radical, irmão. É claro que a gente vai deixar de pecar enquanto está nessa terra? Não. Né? Até esses dias eu fui pregar lá na igreja do pastor. Aí esse negócio de pecar e não pecar, os irmãos já entenderam. Assim, oh, meu Deus do céu, não queria entrar nisso. Mas enfim, a questão é, o cara que fica olhando aí os videozinhos de dança no celular, escondido da esposa, o cara que faz um jeitinho lá no trabalho, para o contrato vir um zerinho a mais ali. Cara, isso tudo é pecado. Sim. Isso tudo é pecado. Então, a ideia é, cada vez mais, nós sermos radical contra o pecado. E, na verdade, né, meu querido, é que não são os grandes pecados que nos destrói, porque desse a gente corre longe, né? Sim. São as pequeninas coisas que... Sim. Ah, é tão banal. É aquele cupinzinho que começa cupinzinho, devagarzinho tá? na porta, quando vê, dominou. Arrebentando com a madeira, né? Então, é muito ministrado em todas as nossas reuniões de você ser radical contra o pecado. Entendi. Quando você fala ser inquebrantável, você não ser corrupto. Ou seja, é só você ser cristão. O que a Bíblia fala. Só ser cristão. É só isso. Eu ia fazer uma pergunta lá que subir a montanha, acabou? Você já me respondeu que não, que tem o trabalho na igreja, que o cara, né, ele vai levar o legendário para... Tá. Quais são as áreas de atuação que o legendário... como você falou, é sugerido, né, a igreja que dê essa oportunidade, né? E quais são as áreas que o legendário... Claro, existem áreas e áreas que a gente pode trabalhar na igreja, mas quais são as áreas que os legendários mais atuam? Claro, vocês têm uma diferença aí, né, do senhor para ele aí de 30 mil legendários. Sim. E no curto espaço de tempo. Não é um negócio assim que é de ontem para hoje também, mas também não, em 10 anos tem 30 mil legendários a mais. Não, é de um ano para o outro. Sim. Uma galera. E quais são essas áreas que o legendário pode trabalhar com os homens dentro da igreja? Porque, é que nem você falou assim, tem os legendários da sua igreja, mas e aí, tem na minha igreja um legendário. O que esse cara pode fazer? O que ele pode atuar? Entendeu? Quando ele volta. Qual o benefício que o legendário vai trazer para dentro da nossa comunidade de igreja? Um legendário, ô Mateus, ele tem uma máxima. Ele entende que ele está para servir. Então, e ele entende também, o legendário, ele respeita as autoridades constituídas. Então, se ele está na igreja, o pastor chama um legendário. Esse legendário, que eu estou precisando de alguém para fazer um determinado... Ele sempre está pronto a servir. Ele sempre está pronto a servir. É lógico que se pedir algo que ele não tem a capacitação para fazer, ele vai explicar, claro, né, para o seu líder, e ele vai... E aí o líder tem a opção de capacitá-lo, mas ele vai se colocar sempre à disposição. O legendário está sempre disposto a servir. Teve um movimento no Rio Grande do Sul, os legendários se movimentaram, trabalharam muito, porque tem disposição. Vi isso no Instagram. Saiu uma reportagem, inclusive, lá, o pessoal, o repórter, o apresentador, agradecendo a força dos legendários no Rio Grande do Sul.
E no final ele falou assim, eu sou um legendário, e ele dá um grito, né? E ele era o apresentador, era o SBT ali da região, ele era um legendário. E ele falou, eu também um legendário tal, e eu sou legendário número tal, e deu um grito, até ele terminou, e assim, cara, que maneiro, velho! Né? E assim, emocionado, porque ele falou assim, é da minha manada. A gente usa muito a palavra manada. Eu ia falar no começo, parece uma manada mesmo, né? E a ideia é essa. E aí o legendário, a máxima do legendário é servir. Em que ele pode servir? Naquilo que ele tiver condição de servir e naquilo que o líder pedir para ele. Porque o legendário, ele entende que ele está para servir. A máxima do legendário é cuidar da sua família. Ele vinha com esse intuito de convencer os outros homens a virar legendário também. Justamente. Esse é o... Você vê lá, o Moab está lembrando aqui muito bem, você vê médico cuidando de carro, juiz lavando banheiro. Por quê? Porque o legendário, ele é legendário. E o legendário serve aonde for. O legendário não escolhe posição. Se ele tiver condição, ele está sempre prestes a servir. Esse nome legendário, ele tem um significado básico para a missão que vocês têm? Pastor, eu não vou saber... Porque me parece que tudo é simbólico em vocês, né? A cor da roupa, o uniforme, o boné, tudo tem um certo simbolismo. Tudo tem. Nós aqui também. Chamar atenção. Quando o pastor chegou... Atenção, tem o seu símbolo, né? Tudo tem a simbologia. Eu falei pro pastor, quando a gente chegou no podcast aqui, né, pastor? O leão significa a tribo de Judá. O tempo de Deus. O homem, né? Eu falei, aqui tudo tem uma simbologia. Sim. É assim no Legendários também ou não? Às vezes sim. Ou não com essa intencionalidade toda? Não, eu acho que foi mudando ao longo do tempo. Quando começou a farda, ela nem era dessa cor, ela cinza. Então, os legendários, assim, o nome eu não vou saber exatamente dizer a história, mas é pregado muito sobre o legado, né? Qual legado que você vai deixar para sua família? Então, vem de legado. Então, histórias. Temos um outro lema que diz que nós construímos histórias dignas de ser contadas, ou seja, a transformação, a legenda, né? E sem contar que veio do espanhol, né? Então, muitos termos tiveram origem baseado na cultura hispana, baseado no idioma espanhol. Eu costumo falar para o pastor aqui que eu estou aqui para criar memórias. Isso aí. Esse é o meu lema. Eu estou para criar memórias. Subir a montanha. Histórias de você criar histórias dignas de ser contadas. Eu falo pro pastor, eu tô aqui para, né, eu sempre falo, eu tenho essa mentalidade de eu preciso criar memórias com a minha esposa, eu preciso criar memórias com os meus filhos. Não é o que eu vou deixar de físico, de carro, de dinheiro ou não, ou de dívida, né? Mas é assim, cara, que vai deixar. E principalmente no dia que eu morrer, porque tá caro morrer hoje em dia, né? Não? Também. É chegar e falar assim, cara, eu penso muito no meu filho, ele chegar e falar assim, Benjamin chegar pra mim e falar assim, cara, você sabe que meu pai um dia me pegou aqui, nós fomos em tal lugar e fizemos tal coisa? Entendeu? O seu avô, filho, levava eu pra fazer isso. Nós andávamos de moto junto, nós viajávamos juntos. Um exemplo muito prático disso é, quando alguém vai lembrar de alguém que se foi, sempre fala, lembra tal dia meu pai fez isso, meu avô fez isso. Ninguém comenta, meu pai deixou tanto de bens. É sempre as memórias. É o legado. Você sabe que está na Bíblia, né? Tem pelo menos duas situações que eu estou lembrando aqui. Uma dos reis, né, antigos, quando relata que o fulano se foi e não deixou de si saudades. Nossa, que dor isso. E é óbvio que essa saudade tem a ver com essa coisa de construção de memórias, né? E o caso de Dorcas, né? Quando aquelas pessoas vinham diante de Pedro chorando e faça alguma coisa, e mostravam inclusive as roupas que ela havia feito, né? Para aquelas pessoas carentes. Então, deixando memórias, né? Construindo memórias. Sim, né? Exatamente. Ô, Mateus, eu vou ter uma oportunidade, e isso é muito legal no Legendário. O Legendário primeiro, antes de eu falar da oportunidade agora, eu acho que eu vou criar uma memória com as minhas filhas, agora em setembro, que eu vou subir
a montanha com as minhas filhas. Né? Então, eu vou fazer a trilha com as minhas filhas, né? Que é um trabalho do Legendários, né? Chamado Conquistadoras, que o legendário, tem que ser um legendário, ele sobe com as suas filhas. Isso é para filhas, pai de meninas. De 14 a 17 anos são as conquistadoras. A minha filha tem 14 e a minha mais velha tem 17. Então eu vou subir com as duas. Se a minha tivesse menos que 14, eu ia subir com uma. E tem a idade abaixo, né, que é até 13 anos, que eu não lembro o nome agora, mas tem toda a faixa etária, onde o legendário sobe com o seu filho e com a sua filha, no meu caso, né? Eu não sei ainda como funciona, mas uma coisa eu sei. Vai ser muito bom, porque o legendário é sensacional, é impactante. Então, eu acredito que eu vou ter um momento impactante com as minhas filhas. Mas o que eu quero falar, que eu acho que é importante, a gente não pode sair desse podcast sem falar do Legendários, a respeito disso, é a máxima do Legendário. O Legendário trabalha com o homem porque entende que um homem posicionado em quê? Naquilo que a Bíblia o posiciona, tá? Posicionado biblicamente, naquilo que a palavra de Deus nos orienta. Ele vai ter uma esposa curada em casa, ele vai ter uma esposa saudável, ele vai ter filhos saudáveis. Porque quem foi chamado para ministrar para a família não foi o pastor da igreja. Uhum. Quem foi chamado foi o homem que é o sacerdote do lar. Uhum. O legendário descobriu isso. E às vezes a gente escuta isso na igreja. Mas isso a gente escuta, o pastor fala isso, eu sou pastor, eu falo isso. Só que o legendário descobriu um modo de impactar o homem e, de alguma forma, nos levar a nos posicionarmos nisso. Porque a gente escuta isso na igreja e nem sempre nos posicionamos. Então, tem uma forma que o legendário descobriu que é fantástica e a gente não pode falar. Esse que é o problema. Você tem que ir lá. A gente não pode falar. Porque, eu tô na maior expectativa do mundo. Você sabe por quê? Ele vai falar. Ele construiu a narrativa, conduziu. Você sabe por quê? E no fechamento. Você sabe por quê? O legendário descobriu algumas coisas. Algumas coisas que eu vejo assim. Os legendários, e nós não descobrimos, nós líderes espiritual, pastores e tal, nós não descobrimos isso. Os legendários descobriu o que fazer com o homem para impactá-lo e levá-lo a se posicionar. A gente descobriu em partes. Quando eu olho para mim, que eu trabalho em igreja, e eu ministro Homem ao Máximo, já na minha igreja tem 2 anos, que é um curso da UDF. Que é muito bom. Que é muito bom. Eu gosto de trabalhar com os homens. Uhum. Eu gosto disso. Então, quando eu fui lá, eu falei assim, esse pessoal descobriu algumas coisas que nós não descobrimos, mas eu não posso falar. Agora, que é sensacional, que leva, querendo ou não, leva a maioria, não todos, a maioria dos homens que voltam de lá, não tem jeito dele falar assim, eu deixei algumas coisas lá e peguei algumas coisas, entendeu? Mais ou menos assim, né? E eu tenho medo de falar alguma coisa que eu não posso, né? Eu já chuto seu pé aqui. Não, você chuta aqui. Então, a esposa da gente faz isso, né? O segredo, assim, né? O segredo, Matheus, tá nisso. Eles descobriram isso. Como fazer um homem como nós, meio cabeça dura, que o homem é tudo meio cabeça dura. Depois você pode cortar isso se você quiser. Você pode cortar essa verdade se você quiser depois. Como fazer a gente se posicionar naquilo que Cristo espera que nós nos posicionemos. E eles descobriram de alguma forma para fazer isso. Porque que nem eu falo, a maioria, querendo ou não, volta diferente como subiu. Eu sou prova que eu voltei diferente como subiu. E se você quiser saber disso, você pode perguntar principalmente. A minha questão foi muito com as minhas filhas. Não, na verdade, se eles quiserem saber disso, pergunta qual é o elas. segredo? Tem que ir. Tem que ir, O link das inscrições tá aqui aberto. Isso. Já tá aberto. Isso, inclusive, depois nós vamos deixar aí disponível aí para vocês o link da inscrição. Sim. Tá bom? Inclusive, Matheus, nós estamos esperando você em outubro lá, tá? Esperando você, esperando o Alex.
Isso. Lá estimação. não, aqui, né? Porque É. 17 já pode Vai fazer ser um... aqui. Pode fazer uma propagandinha aí. Dia 17 a 20 de outubro já vamos ter nossa primeira edição aqui dos Campos Gerais. Campos Gerais. Nós vamos estar abrindo uma pista aqui sob a coordenação de Curitiba, pastor Antero e os demais pastores que auxiliam ele lá. E 17 a 20 de outubro Vai ser será... aqui. Vai ser aqui. Eu achei que ia Saída, ser em Curitiba. a saída vai ser aqui de Aqui. Jaguariaíva. Jaguaribe. Isso. E o- Aí muitas novidades depois vem, né? aí vem muita coisa boa. Inclusive, eu quero também falar pro Levi subir lá e ter essa experiência, viu, Quem já pastor? subiu no Monte Sinai, assim, Tranquilo. Aquilo lá é tranquilo. aquilo lá é Fichinha. fichinha. Então pode ir. Então pode ir, já que é fichinha, pode ir. Queria falar isso porque E a tem outra gente... pergunta é, tem espaço Você para sabe por quê? terceira idade também? Então, é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Tem gente que acha isso, talvez eu escutar a gente, mas isso aí não dá pra mim, eu já passei da idade. A gente, na minha edição, subiu um diácono da minha igreja de 67 anos. Subiu, né? Desceu Só que depois? desceu também e desceu um fera. Pensa num... Eu acho que talvez é uma pessoa que nós aqui, ó, do Legendários Campos Gerais, é uma pessoa que nós admiramos muito, né? Nós admiramos o testemunho dele, o que o levou, a nobreza que o levou a subir o monte é sensacional. Uma frase que ele falou lá impactou, porque ele estava preocupado com o filho estava perdido, o filho estava num momento muito perdido na vida dele também, né? E o filho se converteu lá na montanha ele se converteu. E ele falou assim, o filho dele falou assim, pai, se o senhor for, eu vou. Falou isso. E ele, para levar o filho dele, entendendo que isso ia ser bênção para o filho dele, ele falou assim, eu vou. E ele falou assim, o que um pai não faz para um filho? Só que esse filho é um filho que tem uma filha, já é um homem. Nós não estamos falando de um menino de 20 anos, nós estamos falando de 30 e poucos anos. E ele foi porque ele queria que o filho dele fosse lá. E aí ele falou, eu fui por causa do meu filho, mas a hora que eu descobri lá que eu fui, foi por causa de mim mesmo. Eu mesmo, foi bom pro meu filho. Existe uma idade mínima, 18 anos para poder ir, ou não? Maioridade. Tem os... Mas aí tem outro legendário, não? O legendário... Sim, não, mas o legendário homens, o legendário principal ali, eu tenho que ser maior de idade. Menor, né? Não, vamos lá. Tem até 18 anos, se eu não me engano, de 16, né? 16 a 18 é o top 1, né? Top 1 que são agora em maio. adolescentes. São adolescentes, né? Daí tem que ser adolescentes, nunca ter tido um relacionamento, né, conjugal, solteiro, né? Aí, a partir do 18, pode ir na edição normal. Aí não tem limite de idade. E nem restrição. Restrição? Existe Como essa que você falou agora. do Assim, cara no quadril lá. Se o cara Não, quiser tô fazer. falando dessas mesmo, que ele falou, sim. alguma experiência. olha, sim, é claro entendi. que todos temos que ser responsáveis, né? Então, hoje a gente pede para a pessoa fazer um exame com um cardiologista, você tem que entregar um atestado. Mas, Existe um... É meio brabo, Existe mas deixa eu contar a testemunha. E Vai ele, pra trabalhar. ele, se eu não me engano, ele é médico. Ele é médico. Ele é médico. E ele é a coisa assim mais Existe. testemunho. Lógico. Existem legendários. Não, eu conheço um. Existe um legendário e eu já vi outro participante que subiu com marca-passo. Foi embora. E o legendário que tem marca-passo e serve. Tem um outro senhor que é aqui de Curitiba, ele com certeza tem mais de 80 anos. Ele foi e ele vai para servir. Vou levar meu pai. Porque assim, hoje vocês têm uma ideia de... não, o legendário mais velho que foi e fez a primeira e ele tinha tantos anos. Existe isso? Eu já ouvi falar 83, mas eu não sei das Quando estatísticas. eu subi, tinha um com 81. Fazendo. Que fez. E, né, em relação ao pastor Paulo Davi, está indo agora para um legendário e ele é cadeirante. Ele vai subir a eu montanha conheço ele lá cadeirante. da Pastor Paulo Batista. Davi, exatamente. Aí no
Pastor Paulo Davi, inclusive, Tem tá... perna mecânica lá de Arapoti que vai. Tem perna mecânica. Eu assim, ó, como o irmão aqui também faz parte do jiu-jitsu, sabe que tudo muito na nossa vida é uma questão de técnica, entre aspas, né? Mas tudo para se fazer é uma questão de técnica, ou se abaixar, ou se levantar. Então eu vejo que a capacidade de Deus o capacita para fazer. E então Deus dá aquele jeitinho e fala, vai. Quantos homens da fé aí eram, hoje na nossa época, eram idosos, né? Abraão, quem mais? Eles eram idosos, bem idosos, e faziam... Virava até pirueta se deixasse, né, pastor? Óbvio, era um outro mundo, era uma É. outra realidade. Não tinha tanto hormônio, tanta química e tanto... Mas, Você né? não tinha os confortos de hoje. De hoje. Mas eu creio assim que Deus ele faz. Na minha época de Jocum tinha o Nico, não sei se você ouviu falar, na sua época de Jocum, sim. o Nico. O Nico não era da minha época, mas veio posterior. Na minha época de Jocum tinha o Nico. E era brabo nas eras sedentárias, né? Então, ele passou um pouco de apuro. Falando em sedentário, você está falando que eu não sou gordinho. Deus, ele investiu um pouco mais de tempo para me fabricar. Você entendeu? Justo. Você falou que tem um canal de culinária, né? Eu vou deixar quero que você leve para sua vida. Cola no gordinho que é sucesso. Quando se trata de Gordinho comida, cozinha bem, né? meu Deus. Todo gordinho, cozinho, cara. todo Eu gordinho cozinho. cozinha bem, isso aí. Todo. Eu cozinho. Cara, dá pra gente Eu fazer não um sou podcast um dia Só de na comida. cozinha. Só de culinária. Fazendo uma carninha. Mas eu discordo de você, cara. É. Eu cozinho bem, mas eu não sou gordo. Não Mas sou isso que é pra gordinho. gente desconfiar Hoje é que eu de sou todo magro. cozinheiro que é magro. Exatamente. Sou magrinho. Sou magrinho. Bem. Que cozinheiro magro não é... Viu, Matheus? Mas uma coisa que a gente fala pra todo mundo. Físico, questão de físico, esse é o menos que você tem que se preocupar. Sim, eu imagino. Esse é a menor do... Vai ser o menor do seu problema. menor dos É, seus dos seus problemas. problemas. Né? Porque assim, a gente fala assim, família não se abandona. Um dos nossos... Né, nós já falamos vários lemas aqui, né? O pastor também já falou vários lemas, mas um dos lemas é isso, família não se abandona. Né? E na tua família, não tem teu avô lá, que tá, né, moribundo lá às vezes? Você não vai abandonar ele. Você não tem teu filho que está aprendendo a andar? Você não vai abandonar ele. Né? Então, essa é uma das coisas que acontecem no Legendários quando a gente sobe a montanha. Você sobe em famílias. Então, pastor, Né? eu tô entendendo o seguinte, que quando eu tava no quartel e o cara não aguentava a nossa caminhadinha, eu era obrigado a fazer. E fazia aquilo querendo morrer. No Legendários, lembro disso não. também. Eu olho pra isso e falo assim, não, eu vou fazer por amor. Eu, às vezes, me policio, porque as pessoas querem muito saber como funciona, o que faz. Tem que Cara, só vai, irmão. Vai. Vai e deixa Sabe rolar, quem... né? Sabe como é que se convence os homens a ir aos Legendários? Eu até falei isso pra minha esposa essa semana. Falei pra ela, meu amor, preciso de você. A gente precisa bater, né, uma quantidade aí e tal. Precisa sim, modo de dizer, a gente na cabeça automática. Mas preciso de você. O quê? Fala para as mulheres conversar com as esposas dos homens. Porque o foco não tem que estar no processo, tem que estar no resultado. Justamente. Exato. Então, o que importa se você vai andar lá uma quadra, 2 quadras, importa que você vai voltar transformado. O melhor exemplo é quando, né, a gente quer saber se realmente o negócio dá resultado ou não, fala com as esposas. Fala com as esposas. Então, Quer saber se eu o já acho deu que certo ou nós não não? podíamos estar entrevistando eles. Acho que nós temos que ter entrevistado Elas. as esposas, né? Elas, né? Mas é Pra verdade. gente saber. Nós temos, para você ter uma ideia, nós temos legendários hoje aqui que o testemunho das esposas é assim, ó, eu nunca vi o meu marido orar. E depois que ele voltou do Legendários, hoje eu vejo ele ajoelhado orando. Tem esposas que falam assim, eu nunca vi meu marido falar de Deus com meus filhos. Hoje, o meu marido faz devocional todas as noites com os filhos nossos. Então, assim, quem É uma vê transformação, né? o resultado é as esposas. Não, a minha esposa. Uma vez um casal de amigo nosso, novinho e tal, recém-casados, né? Ele gostava de jogar videogame. E daí ele foi para os Legendários e a gente só espera para saber, né? Não pergunta nada. Aí a amiga da minha esposa falou assim, amiga, ele voltou diferente.
Ele nunca lavou uma louça na vida, ele chegou lavando louça. E eu não tive que falar nada. Tem legendários aí que a esposa falou assim, eu não sei o que vocês fizeram com meu marido lá, mas eu cheguei em casa até abri a porta do carro, hoje ele abre. Então, assim, o melhor resultado, né, o maior resultado Alguém é para a testemunhou família. de desempenho assim, mais conjugalizado, mais íntimo, que melhorou também, ou não? Muito bom estar aqui, de Tá verdade. Deus abençoe vocês. Foi uma experiência incrível. Deus abençoe. Deus abençoe. Vai fechando o círculo, né? Sim. O cara chega Sim. em casa, é mais amável, mais serviçal, mais comprometido, mais envolvido com a Tudo família. vai melhorando, quer né? Tudo melhor. Isso Tudo encanta melhor. a mulher. Pastor, né? no pós-top a gente trabalha um curso que se chama Cada Homem um Guerreiro. Isso. Na verdade, esse livro, ele não é especificamente do Pastor Chap, mas a gente acabou adotando ele como uma continuidade, porque fala a mesma língua. E tem uma sequência de 4 volumes, que o segundo livro é tratado sobre casamento e filhos. O terceiro, eu não cheguei ainda ao terceiro, mas o terceiro, se eu não me engano, é finanças, e o quarto fala muito forte sobre pecados morais, né? Aham. Então, assim, primeiro passo, para a gente ser inquebrantável diante do mundo, a gente precisa dar nome às coisas. E às vezes a gente tem vergonha. É claro que tem que ter um cuidado, né? Mas no Para nosso... não banalizar. E também para não se expor, porque tem pessoas que ainda não sabem o conceito de você cobrir a nudez do seu irmão. Ao contrário, querem expor. Então, no nosso curso, a gente procura pedir que o Espírito Santo cubra esse momento para que venha primeiramente o nome a esses pecados e a gente possa orar para que Deus, né, para que essa pessoa se liberte desse pecado. Então, tem uma segunda montanha aí que começa depois desse Acaba toque. tendo um efeito também de resultado nessa área mais íntima. Com certeza. Com certeza. Quando você começa a tratar melhor a tua esposa, né? Quando você começa a tratar melhor a tua família dentro de casa, né? Muda o ambiente. Muda o tudo. ambiente. Né? É interessante, já que o senhor entrou nessa área, é interessante a gente falar que muitas vezes a reclamação da esposa é falar assim, que o meu marido, ele chega em casa, ele não faz nada, ele não ajuda em nada, ele só reclama, né? Aí à noite você quer ter um momento de intimidade com tua esposa, né? Você não colabora, né? Você não ajudou em nada, você não colaborou para isso. Como Deixa eu diz te o fazer Cláudio, né? Não investe, né? Não investe, Investe. exatamente. Vou mudar um pouquinho de assunto. Quantas edições do Legendário tem por ano? Pergunta difícil. Difícil porque é mundo, né? Não, eu digo Não, aqui, no no Brasil. Aqui, Aqui. na nossa Tá. região. Na por nossa exemplo, região ou aqui Na no nossa Brasil. região. É um negocinho um pouco complexo de explicar, porque como o Brasil é grande, são várias coordenações. Nós estamos sob a coordenação de Curitiba. Ela é estadual? Pra Ela nós aqui? não necessariamente, porque Curitiba ela abrange uma pista que está no Rio Grande do Sul, uma que está no Rio de Janeiro, uma em Cascavel, Dourados, Mato Grosso. não é Dourados, é Cuiabá. Nova Andradina. Nova Andradina, que é Mato Grosso do Sul. Isso. Aí tem a pista aqui de Curitiba e, se eu não me engano, Pomerode. Então, Pomerode, exatamente. aí vamos abrir aqui nos Campos Gerais. Já ouvi falar que vai abrir em Guarapuava, então a coordenação ela tem autonomia, sim. Mas eu vou falar por Curitiba, que é o que eu conheço. Em média de 4 a 5 edições por ano cada pista. Cada pista. Cada pista. Cada pista. E eu vou te dar um dado muito interessante. Quando tem uma edição aqui em Curitiba, sobem aproximadamente 500 homens pela primeira vez e aproximadamente 500 homens para servir. É quase sempre proporcional assim? quase 1 a 1. Depende a Quase 1 a 1. função, depende a disponibilidade, mas vamos dizer que pelo menos 900 homens. Basicamente, um pela primeira vez e um tutor. Basicamente isso, porque tem várias funções, né?
E o dado interessante é, as inscrições, elas se encerram em menos de 1 minuto. É muito concorrido. Entendi. Por É exemplo, muito esse dia que nós... Né, o Diego tá indo serviço final de semana pro Paraguai, né? Vai para lá servir Nós vamos abrir uma pista lá no Paraguai. no Paraguai agora a primeira vez. Eu tô indo pro Rio de Janeiro esse final de semana também, que eu vou servir no Rio de Janeiro a partir de quinta-feira. O top do Rio de Janeiro é o 779. Então, isso é um número mundial. Então, Em 9 anos, né? em 9 anos já é o 779, né? Junto na coordenação, vai subir 145 novas pessoas que estão indo se tornar um legendário. Pela primeira Nós vez. não podemos falar que ele é um legendário porque ele ainda não terminou. Não Claro começou, que né? claro que o índice de desistência para homem é muito pouco, porque exatamente o que o Diego falou ali. O legendário trabalha muito a questão da honra, a questão da hombridade. E quando você pega e fala assim, cara, você não aguenta fazer uma trilha, você não aguenta chegar lá no final da montanha, aí você mexe com o brilho do cara. Lá né? no Rio é no Corcovado? Não sei, é a primeira vez que eu tô indo, então Já imaginou não que faço a ele tá aí, ideia. né? Mas a Tudo ideia assunto. é justamente isso. A taxa de desistência, né, do top que a gente fez e agora em Curitiba, foram 400 homens e apenas uma desistência porque o cara quis desistir. Caramba. E uma desistência que o rapaz se machucou, daí não teve condições de continuar. Então, Foi tirado por força maior. força ali, maior, né? não porque ele teve não o que queria. Até, fazer. no entanto, ele queria continuar, mas Mesmo assim, machucado. os médicos, né? Os médicos não deixaram E ele. então existe toda essa equipe, médico Sim, que acompanha, socorrista. É um evento que a gente, assim, É preparado para isso. preparado para isso e você não vê o que acontece em Nos torno. bastidores. Então, quem está subindo pela primeira vez não tem noção de todo. Para você ter uma ideia, existem unidades de UTI móvel. Só o lá. respirar da pessoa que a gente, que a coordenação não Não faz, controla. não Monitora. controla. Mas o resto é milimetricamente pensado. Existem, Não tem isso, não. existem médicos. Foi por conta e risco, pastor? Por conta e risco que eu quase... Mas lá existem médicos espalhados que ninguém sabe quem é médico, então Não. não existe uma. Então estão no meio das Ninguém pessoas. sabe quem é quem, mas tá todo mundo ali. É um pra ajudar, médico, pra o precisar. médico está ali. Existem helicópteros que estão à disposição, existem hospitais que estão à disposição. Eu digo assim, essa pergunta é pertinente porque às vezes o cara fala, tá, mas... Mas se eu peraí, morrer, mas se eu passar calma, tudo, não é né? porque tem isso, acontece. Não. Sim, não. Eu tô dizendo, pode a assustar qualidade a do pessoa, evento, né? A qualidade da preparação, É uma da preparação. organização. É isso que eu ia falar. Entendeu? A Essa qualidade. pista tem que ser, ela é preparada. né? Sim. Não, Sim, até cara, porque tem um cuidado legal. Você né, precisa descer sobre com Não, helicóptero, então, por exemplo. deixar em claro determinado isso que- lugar. Sim, não. Mas olha, isso é um excesso de cuidado. Pode acontecer? Pode acontecer. Você vai estar fazendo uma caminhada ali e tem pessoas Pisou em que falso, não sei o quê. pessoas não estão preparadas mas é Do que se assim. tem a notícia até hoje aqui no Brasil, nunca houve nenhum incidente assim, o cara subiu e não desceu mais a montanha, subiu direto para o céu. Ah, pastor, Do que acontece. se saiba, não tenha nenhuma. Acontecem muitas coisas lá na montanha, assim, que são quase 80 mil pessoas no mundo inteiro. Então, o cuidado ele tem que existir, né? Nós que somos, como eu posso dizer, nós que cremos na palavra do Senhor, nós que queremos trazer essa verdade para a vida deles, nós temos que ser, no mínimo, responsáveis. Sim, claro. Então, o cuidado, o zelo tem que ser... Não é amadorismo, né? Não, de maneira é profissional, alguma, é de um evento maneira profissional, alguma. bem organizado. De maneira alguma. Então, e voltando só na questão dos dados ali, que o Diego falou, que as inscrições encerram em 1 minuto, isso em praticamente em todos os tops, Curitiba, que é um dos mais concorridos, mas no Rio de Janeiro, que a gente está indo para lá agora, são 145 vagas, e esse que vai acontecer agora, no caso, as 145 vagas foram em poucos minutos, mas existe uma fila de espera de 340 Pro próximo. para o próximo. Meu Deus. Então, assim, o problema não do Rio de Janeiro, por exemplo, hoje, que é uma das coisas que o coordenador de lá, o Lafayette, me colocou,
que não é o fazer o top em si. O problema é como nós vamos dar conta de todas as pessoas que querem ir. Atender. Como que nós vamos atender a demanda? Entendi. Na opinião de vocês, esse interesse todo seria só pela questão do desafio? O que gera tanta procura? Assim? Transformação. Transformação. As pessoas ouvem daqueles que foram. Isso. Exatamente. Porque, na verdade, a gente fica instigado, né? Você está falando, eu não quero puxar a barda, mas pode pôr como capa de revista, que o pastor Leandro, o cara faz um marketing pesado, entendeu? Mas, assim, eu tava meio assim, mas é que fica essa instigação, assim, viu? É legal. Não, cara, é legal. Mas o que acontece? Não, vai pra você ver. Gera essa... E como você falou que o homem é movido por desafios, exatamente. Pode falar. Entendeu? Ô, Matheus, eu acho que como que o Legendário chegou a mim? No início do ano passado, já casado, mas ele foi minha ovelha na juventude, né? Eu tenho 23 anos que eu sou pastor. Saiu uma equipe de Cuiabá, eu morei 17 anos em Cuiabá, meu ministério foi lá, e ele voltou de Camboriú, ele foi num top Camboriú, voltou, e ele falou assim, o pastor Leandro precisa conhecer o Legendários. Aí ele entrou em contato comigo e me falou um pouco por alto, eu não posso falar muita coisa, eu estou debaixo de um voto que eu fiz, mas ele falou algumas coisas e me mandou vídeos com testemunho de Legendários. E aquilo mexeu muito comigo. E quando o Legendários, isso foi o ano passado, eu estava aplicando o homem ao máximo. E tinha que é legendário hoje, que é o Júnior. Né? O Júnior, ele é guia turístico também, então ele conhece toda a região. Tal. Já tem essa hábito de caminhar mesmo, né, como guia turístico. Então ele estava no grupo de Homem ao Máximo comigo. Eu falei assim, Júnior, eu descobri um movimento que está tendo aí, e eu queria que você fosse junto, nós dois íamos nesse movimento, que eu acho que é a sua cara. Mas eu falei ali e tal, e foi esfriando, até que o Legendário estiveram em Jaguariaíva, e eles vieram falar, e veio o Antero, que é o líder da nossa região, que é pastor da igreja presbiteriana, um dos pastores, Batista, né, da igreja batista, primeira igreja batista de Curitiba, né, da PIB lá. Então ele é um dos pastores lá. Então ele veio, foi quando eu conheci o Diego, conheci a turma, e naquele dia eu levei muitos homens da nossa igreja, talvez a igreja que mais representava ali no número de homens foi a nossa, e ali eu pude cavar um pouco mais, e eu saí dali convicto que eu ia subir a montanha. Eu decidi isso, subir a montanha. Mas o que faz a gente subir a montanha, e isso a gente tem, qualquer um tem acesso, os testemunhos das pessoas que subiram a montanha. Eu acho que esse é o grande marketing. Né? Então você chega lá e fala, o cara fala assim, eu tinha medo do fracasso, eu tinha medo de ser... de fracassar como pai, eu tinha medo de fracassar como profissional, eu tinha medo de fracassar como cidadão. Então, você vê um testemunho do cara desse num vídeo, você fala assim, meu Deus do céu, eu tenho esses medos. Me identifiquei com esse cara. Aí você fala assim, poxa, esse cara... E tem a ação do Espírito Santo de Deus, né? Porque eu sou um cara sério com as coisas de Deus. Levi me conhece um pouco, mas quem me conhece muito sabe disso. Eu tenho 5 homens em Cuiabá que foram nos Legendários só porque eu falei para eles irem no Legendário, porque eles falam assim, se tem uma pessoa séria com as coisas de Deus, é o Senhor. Se o Senhor está falando isso, eu vou. Então falou isso. Então eu sou um cara sério, quem me conhece sabe disso. Eu não brinco em serviço. Então, o que eu falo? Eu falo com todas as palavras aqui. Eu creio que todos os homens, se tiver condições, deveriam subir a montanha para ter essa experiência transformadora que é subir um top. É impossível você subir e não ser impactado. É impossível. Vou dar um testemunho meu agora. Legendários era uma coisa que eu falei, esse negócio aí não vai servir de nada. Experiências, né? Convivência e tal. Nunca fiz o Legendários, mas eu não tive uma boa impressão.
do Legendários. E aí, eu falei, cara, nem vou fazer esse negócio nada. E às vezes o Thiago vinha, o presbítero Thiago é legendário, né, na nossa igreja, foi, vamos, você vai gostar. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso aí não. Eu não vou perder meu tempo e nem meu dinheiro para passar apuro num lugar aí e voltar. A minha experiência de legendário não é boa. E aí a sua menina veio lá no retiro de inverno, conversando com a minha esposa, e ela veio, legendário, ó, eu carrego no peito. Falei, peraí. Mudou. E aí Deus falou, você vai fazer? Eu falei, tá bom, Deus, vamos estudar aí. Então, naquele momento, a tua menina me conquistou. Porque eu não ia perder meu tempo, não ia se dedicar. Falei, vou fazer esse negócio. Não, cara. Né? Experiência. Testemunho de vida, aquilo que eu falo. O maior marketing é o testemunho de vida. Sim. A tua menina me impactou. Eu ainda falei pra minha esposa, falei, acho que eu vou fazer. Que eu achei interessante. Agora eu gostei. Mas até então, não era um movimento que pra mim era atrativo. Eu tô emocionado aqui, Matheus, porque... Você lembra dela Quando fazendo isso pra mim, né? Eu vi ela conversando com você, mas eu não sabia o que ela estava falando. Quando eu subi a montanha, meu maior desafio foi com relação às minhas filhas. Né? Se você pergunta, por que minha filha falou isso? Porque minha filha viu o quanto Deus foi generoso comigo naquele tempo lá. E o quanto Deus... Não há mérito nenhum em mim, eu deixo isso bem claro. Mas totalmente bondade e graça de Deus. Do legendário número 1, que eu amo demais esse legendário. Amo a ponto de morrer por esse legendário. Eu amo a ponto de morrer por esse legendário. Que é o legendário número 1. E isso me emociona, porque eu vejo que Deus foi tão generoso e causou uma transformação em relação a mim, minhas filhas. Você dando um testemunho desse, eu me emocionei. Porque o meu grande desafio é que minhas filhas falassem assim, meu pai, depois que ele foi no Legendários, ele voltou transformado. E o meu maior desafio, o tempo todo no Legendários, foi com respeito às minhas filhas. Então isso me emociona. Minha filha fala, por quê? Porque ela viu que houve uma transformação na minha vida. Ela viu isso. E é isso aí que, para você ver, eu falei, não surtiu efeito, mas a minha filha falou, surtiu efeito. E você quer que seu filho amanhã fale assim para mim, meu pai, esse legendário só bate no peito. Por quê? Por que minha filha falou isso? Porque ela viu que veio outro pai para ela. Um pai um pouco mais melhorado. Né? Teve resultado. E isso é maravilhoso. Mas cara, vir nesse podcast aqui já foi sensacional para mim. Eu não sei para os dois aqui, mas para mim eu já ganhei o dia. Ela bateu no peito e me mostrou uma camisa e falou assim, não, Legendários, 24 horas, tá aqui, ó. A camisa do meu pai é legendária. Cara, quando aí eu falei assim, opa, então dá pra confiar que o negócio é bom. Tem diferença. Entendeu? Acho que quem vai testemunhar da nossa transformação é a nossa família. Porque é quem vai ser impactado com isso. Para nós é impactante de uma outra forma. Para nós é impactante de uma outra forma. O Moab até falou que essa farda não se compra, se conquista. Todas as vezes que eu passei perto do local, né, que a gente chama de pista, toda vez que eu passei perto da pista, eu começava a chorar. Porque eu lembrava das experiências que eu tive com Deus. E a minha família foi agraciada com essas experiências. A minha esposa, meus filhos. Eu tinha um problema com meu filho de 3 anos de idade na época. E eu não sabia. Porque eu morava fora do país. O meu pai faleceu na Covid. E eu não trouxe o meu filho para o meu pai conhecer. Inconscientemente, o relacionamento com o meu filho foi afetado, né, com isso,
porque eu culpei ele do meu pai falecer sem conhecer ele. Tipo assim, uma coisa absurda, mas na minha cabeça eu tinha um péssimo relacionamento com meu filho. E Deus usou uma forma lá na montanha, não na primeira vez que eu fui, acho que na terceira ou quarta que eu fui daí para servir. Servindo. Aí, cara, Deus falou comigo. Deus mexeu nessa ferida. E que minha esposa nunca conseguiu acessar ela. Para você ter uma ideia, eu sou uma pessoa assim que eu nunca fui visitar, né, o túmulo do meu pai. Eu tenho algumas coisas assim que eu resolvo da minha forma, que minha esposa não conseguiu acessar. Mas lá na montanha o Senhor tinha um momento especial para falar comigo sobre esse assunto. Deus, ele é especialista em abrir quartinhos escuros, né, pastor Levi? Exato. Ele é especialista em sondar lugares onde não há luz. Ele é especialista. Especialista. Exatamente. Bom, nós estamos aí caminhando agora para o final, né, do nosso podcast. E, cara, é um prazer receber vocês três aqui. Concordo que é uma diferença, né? Uma diferença bem grande. Eu já tinha sido impactado, mas é bem legal, achei bem legal. A gente tem um trabalho com os homens que parece que os homens não fluem, né? Não sei Cara, se são em posso todas as falar uma igrejas ou não. coisa? Posso Pode? voltar num assunto? Eu não queria Pode. sair sem falar sobre isso. Você disse que teve uma má primeira impressão, Aham, né, sobre sim. isso. E eu lembrei de um legendário que uma vez ele entrou em contato comigo no privado e ele falou assim: Diego, eu não quero mais ser legendário porque eu fiz aqui... Eu não quis fazer uma situação dessa, mas eu tive um problema financeiro e agora ficou muito feio para mim. Eu estou envergonhado, inclusive, com a minha família e tal, então eu vou deixar os legendários. Eu falei assim, cara, mas você sabia que você está tomando uma decisão muito errada? Não, porque eu vou desonrar o nome dos legendários. Eu falei, irmão, o que é mais importante, os legendários ou a tua vida? Jesus, quando você... Eu acho que o pastor já deve ter ouvido isso muito. Ah, eu tô desanimado, eu vou deixar de ser crente. Meu irmão, se você tá desanimado, é aí que você tem que ser mais crente. Como que a gente escuta isso? É aí que você tem que se achegar mais a Jesus, entendeu? Eu escutei a seguinte frase. Não, eu não tô pronto ainda para voltar para a igreja. Falei, mas homem, Agora o dia que você pronto. tiver... Agora que você tá Aham. pronto. Eu falei para ele, o dia que você tiver pronto, peça para alguém da tua família me falar o horário do enterro. Porque o dia que você ficar pronto, você vai dar vai. rasta para cima. Então, acredito que... É claro que a gente tem que ter um cuidado, né? Quando a pessoa Sim. vive uma vida pecaminosa. Sim. E Mas quando ela quando se vê num fosso, né? Quando a pessoa, por Eu- algum motivo, ela tropeçou e caiu. Eu acho que um grande exemplo de como isso deve ser processado é Davi, né? Davi peca, acontece tudo o que acontece com ele, e para onde que ele vai? Vai para os braços do Senhor. Exato. Né? E era o Deus do Antigo Testamento. Exato. Viu? Acho que ser Sempre é legenda... bom lembrar disso. Mas ele foi. Pastor, acho que ser ele foi legendário restaurado. deve ser tão difícil quanto ser filho de pastor, né? Ah, deve. Eu nunca fui Não deve, filho não. de pastor, mas eu sou pai de filho de pastor. É, porque não foi bem na prova. Você viu o filho do pastor que não foi bem na prova? Foi até pra diretoria. É o exemplo, né? Nossa, aquele legendário, o cara Você foi, vive fez o que olha lá, prega. tá naquele lugar lá. Mas É tenso, né? Sabe o que é É engraçado? o legado, né, cara? O julgamento às vezes começa até em casa. É. Aí, ó, legendário. É legendário. Mas, E aí, mas, legendário? cara, assim, ó, apesar de tudo, eu falo pra esses caras, velhos, desculpa o palavreado, mas não tem como ser diferente. Eu falo, tirem o foco dessa farda, irmão. Isso aqui é só um instrumento. Coloca o foco naquele que criou todas essas coisas.
é todo momento o foco. É Legendários, é bonito. Claro que é bonito, a gente vive só de laranja, né? Se for ver, o carro da maioria desses aqui, ó, tem adesivo, é plotado. A gente... Mas é a mesma coisa o adesivo, né? Adesivo a gente fala pra cada um. Se você é um cara esquentado nos trânsitos, se você é melhor não pôr. Não coloque. Não põe. Se for barbeiro, também não. Não mancha o nome. Que vai bater no Então a gente, claro, a gente respira laranja. É muito, assim, bom pertencer à manada. Mas o foco não tá nisso. Tá vendo, né? Aí, pastor, já É um tá. chamado de Deus. Já vamos passar o link já. A gente tá com o link, eu quero passar pra você. Ou você Me já passa. recebeu, né? Eu recebi, não sei se é o mesmo. Me manda. Tá, eu te mando. Tá. E aí eu vou colocar no vídeo Eu te também mando, lá. Mateus. e tal. Mas o E pra foco, você também fazer sua inscrição. o foco tá em Jesus, cara. O foco tem que estar em Deus. Todo o tempo, para todas as coisas, até mesmo para você se manter inquebrantável. Não para se manter legendários. Daí é bom, é importante, mas o foco é você se manter inquebrantável, radical contra o pecado e, enfim. A ideia de estar junto só é assim, porque igual você falou que gostou do nome manada, né? Uhum. Mas a gente fala, nós vivemos em manada, em grupo, porque tem mais uma frase interessante, que um homem sozinho é presa fácil. Justamente. Um homem sozinho é presa fácil. Quando você tem uma manada que te auxilie, o negócio é muito mais sério, é muito mais fácil você enfrentar. Inclusive, tem um testemunho muito legal de um legendário nosso, de Arapoti, né, pastor? Um legendário nosso, que ele era fumante, ele foi para o legendário fumante, ficou lá sem o cigarro. Não, eles contam que no caminho até chegar em Curitiba, ele foi assim, não, mas eu vou poder levar meu cigarro, né? E Foi fumando horrores, a sabe? esposa dele sabia que não, mas foi falando, não, fica tranquilo. E ele levou 3 carteiras, ele conta pra gente, ele levou 3 carteiras de cigarro. Não, fica tranquilo, tranquilo. Então, daí ele foi, conseguiu as 72 horas não fumar, voltou transformado, Deus deu a cura para ele do vício lá na montanha. Ele voltou, mas é aquele negócio, você volta, por isso que eu digo, era muito mais gostoso se a gente conseguisse ficar lá na montanha, mas a gente tem que voltar. E nós temos que fazer a diferença. E quando ele chegou aqui, a primeira oração que a gente fez, ele chegou no domingo, né? Domingo, sábado, não lembro. Acho que chegou no sábado, passou domingo, segunda-feira, 5 horas da manhã, a gente estava em oração. Eu estava lá na Ele estava na oração, ele chegou e falou assim, ó, eu não fumei, mas eu estou com vontade. Aí um dos nossos legendários, que também tinha sido curado dos vícios, tanto da bebida quanto do cigarro, ele falou assim, ó, a hora que você sentir vontade, não mande mensagem, não faça nada, me ligue e a gente vai orar junto. Isso que é ser manada. Por isso que a gente fala, nós queremos andar em união, queremos andar junto. Porque o dia que eu tiver um problema, eu tenho confiança total no Diego, que eu vou ligar para ele e falar, Diego, eu estou passando por isso. Coisas que talvez eu não diria nem para o meu pai, mas eu conheço ele. Eu sei da vida íntegra dele. Eu sei que eu posso me abrir com ele. Então, eu vou ligar para ele e eu sei que ele vai orar por mim. Não adianta eu ligar para um amigo do mundo que o cara talvez vai me dar um conselho totalmente distorcido, né? Eu vou ligar para o Diego porque eu sei que ele é um cara de Deus, eu sei que ele também é um legendário, que ele passou por uma transformação da mesma forma que eu passei. Então, por isso que a gente anda em manada. E por isso que a gente fala que um homem sozinho é presa fácil. Porque eu sozinho eu não consigo vencer, né? Mas quando a gente está em manada, quando a gente está junto, aí Pastor, nós vencemos. Nós vamos ter que mandar todos os homens para lá da nossa igreja? Vamos? Não, na verdade eu ia dizer o seguinte, se a igreja entendesse de fato o seu papel, nem legendário precisava existir. Exato. Exatamente. Você falando tudo isso, eu estou pensando aqui. Onde que a gente pode encontrar essa confiança realmente? Pastor, Infelizmente, é claro que eu estou falando sem generalizações e há exceções, óbvio, né? Sim. Mas a partir do momento que a igreja, como família de Deus, entendesse isso, precisaria legendário, qualquer outro movimento para despertar isso ou aquilo, né? Nós vivemos num mundo corrompido. Mas que ótimo, que bênção, que no meio desse oceano a gente encontra ilhas que podem resgatar
Abrigos, né? abrigos. Isso é Abrigos. muito importante. Eu acredito muito, pastor, que assim como houve na história vários movimentos, talvez esse seja um fluir de Deus para esse tempo. com certeza. Sim. Eu não tenho dúvida disso. E talvez até passe. Aham. E venha outro. Um venha resgate, outro, na verdade, é um resgate do homem, Deus né? sempre vai levantar Pode ser. Sempre vai levantar alguma movimentos forma. proféticos para ajudar a igreja, né? Mas essa é a chave, né? essa Essa é a chave. Porque apesar de todos os movimentos terem passado, a igreja sempre permaneceu. Sim. Tem um livro muito legal que fala sobre isso, logo de início, eu li ele há muito tempo atrás, que é Uma Igreja com Propósito, do Rick Warren, que tem uma vida com propósito, mas ele escreveu antes Uma Igreja com É um Propósito. estudo que nós estamos fazendo Nós na estamos fazendo nossa na célula lá. Nós Uma também. Vida com Esse livro, Propósito. Uma Vida com Então Propósito. nossa igreja pode juntar, porque está a mesma coisa nas nossas células, Uma Vida com Propósito. Mas Uma Igreja com Propósito, no início, o Rick Warren, ele fala do surfista. O surfista, quando ele vai para o alto mar, ele não pega a primeira onda. Ele não pega qualquer onda. Ele pega a onda certa, né? Por causa da sua experiência. E ele usa essa ilustração e ele fala que tem várias ondas, né, no meio evangélico. Mas tem a onda certa, que é a onda de Deus. E você tem que saber qual que é a onda de Deus e surfar nela. E eu aprendi isso antes de eu me tornar pastor, porque eu li esse livro antes. E isso me ajudou demais, né? Então, quando normalmente eu vou numa onda, eu vou na onda que eu vejo, poxa, esse negócio que é de Deus. Eu vou surfar nela. Hoje eu estou nessa onda, que é a onda. Então você tem que saber disso. Mas o interessante é que o Rick Warren, ele fala um negócio muito interessante. Ele fala assim, uma onda, ela vai, você vai surfar o máximo nela, mas tem uma hora que ela vai se quebrar. Ela termina, e todo surfista, ele sabe a hora que ele tem que sair da onda. Ele sai da onda e ele volta. E ele não pega a primeira onda. Ele volta porque ele sabe que aquela é a onda, quebrou, mas tem uma outra onda, que é a onda que ele deve surfar de novo. Então, não é a primeira que vem. Então, essa ilustração dos movimentos, e ele está falando justamente desses movimentos que há na igreja. Uhum. Né? E os legendários, eu vejo hoje, e isso é uma opinião nos meus 33 anos de convertido, 33 anos eu me converti em 1991, né? Apesar de ser quinta geração de presbiteriano na minha casa, eu fiquei, me afastei dos 9 aos 10 anos do evangelho, não, dos 9 aos 19 anos, esses 10 anos eu fiquei afastado do evangelho, mas fui batizado ainda na minha infância, tudo, né? Uhum. E aí a controvérsia com os outros irmãos, né, que eu não batizo na infância, mas o presbiteriano batiza. Então, a gente, nesse tempo todo, eu surfei em algumas ondas que foram de Deus, né? Assim, que você viu que foi de Deus e foi muito bom e tal, né? Tal. Mas de todas elas que eu surfei, nenhuma isso é particular. O Legendários é aquela que O você não quer que Legendário acabe é nunca. aquela que eu espero que não acabe. Né? Quero que não acabe nunca. Não acabe nunca, porque o impacto, eu acho que eu sou uma pessoa que eu sempre gostei da adrenalina. Eu sou um cara que gosta de adrenalina. E o impacto, aquilo que é impactante para mim eu gosto de ser impactado. Eu gosto de ser confrontado. Sabe aquele cara que gosta de ser confrontado? Eu gosto disso. E o impacto do Legendários na minha vida, cara, é marcante demais. É marcante. O Diego me conheceu, eu tive que me conhecer um tempo antes. Ele me conheceu nesse movimento, que ele ia ver como que o que Deus fez na minha vida, né? Mas o mais importante, quem tem que ver isso e vai ver, é dentro da sua casa. É lá. Você viu que o pastor é o cara do storytelling, né? É o cara do marketing. Por isso que a gente já... Pastor, eu sou acelerado, imagina. Esse acelerado e meio. Ele contou imagina, a eu sou história, acelerado. envolveu tudo.
Ele é adrenalina pura. Isso porque ele falou que não queria falar, né? Ele nem queria vir. Ele falou, não, senta Não, vai vocês vocês dois. dois, vai. Eu falei, olha, Ele não vamos ia se fazer, aguentar. vamos fazer um favor pro podcast. Pastor, só confia, só vem. Vamos lá. Cara, voltando, é um prazer ter recebido vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa família Café com Cristo, né, pastor? Aproveitem lá e curta, compartilhe. Nós já temos alguns episódios aí marcantes que foram bem de Deus, assim. Deus tem trazido alguns temas. Usando as palavras do pastor Leandro, né? Foram boas ondas, né? E só para deixar não sei se vocês conhecem a história da nossa igreja, mas desde 1940, a nossa igreja já tinha alto-falante, né? que alto-falante botava o culto ali ao vivo, o serviço de alto-falante, né, pastor? Era bem assim. E olha como Deus é, né? Começou com o alto-falante da igreja, aquela onda do alto-falante, foi longe. achados e perdidos. Entrou em 2017 a primeira transmissão do aniversário da igreja, entrando na internet, no advento da internet. Entrou a pandemia, Deus deixou o Alex ali, que é o nosso... É o MacGyver. Eu falo, se você der para ele um clips, um pedaço de alumínio e um chiclete, ele faz uma gravação no vídeo. É verdade. Te põe no ar. Te coloca no ar. Impressionante. Rapaz, é bom. E agora nós estamos na onda do nosso podcast, né, pastor? Que é uma onda que Deus tem trazido. Mostrei para vocês um pouco ali das visualizações. Eu creio que Deus tem... Deus tem... vai levar aquilo que nós temos que falar para as pessoas certas. E eu espero que o Legendário seja assim. A gente vai ajudar vocês a alavancar. Que vocês possam... Depender de nós. Que bom. Que bom. Ir para as pessoas certas. É um prazer recebê-los. Nós vamos fazer assim. Vamos deixar um desafio. Depois que tiver o dos Campos Gerais, aí eles voltam para falar quantas pessoas tiveram, como foi o evento. Aí Não, você vai dar vou teu fazer, testemunho, Matheus. vou fazer um outro Só que desafio. daí Pra vocês você. ficam lá fora e traz as esposas daí para Beleza. Né, pastor? Seria Não, mas eu vou fazer um Pra falar. outro A esposa vai desafio. estar no meio. O desafio vai ser, no próximo episódio, é claro que a gente vai ter que falar em códigos, né? Mas a gente vai, assim, Contar vou como contar foi a as experiência do experiências. Matheus, do Alex. Eu vou contar Se o uma Alex aqui. topar, Alex, tamo junto. Eu vou contar uma aqui, vai ficar gravado, depois a gente vai conversar sobre isso. Esse cidadão aqui, ó, todo empolgado, né? Lá no sítio, meu sogro tem um sítio aqui, a gente faz reuniões de homens lá. Chegou lá, todo animado e tudo mais. Eu sou legendário já, só me falta a farda. Deu amém, pastor, amém, glória a Deus. Aí... Beleza, chegou o tão sonhado dia, foi para os Legendários, encontrei ele lá em Curitiba, no lugar que a gente faz o check-in. Aí, eu tô animado, eu tô aqui ó, na expectativa, porque eu já sou um legendário, só falta ir lá buscar farda. Glória a Deus, pastor, é isso aí. Né? Fui. Incentivando. Aí depois que passou, e aí, pastor? Ele me olhou assim, não falou nada. Deixa quieto, depois a gente conversa. Voltou impactado, homenzinho. Voltou impactado, transformado. O pastor, ele conta, fora brincadeira agora, mas ele conta muito pra gente o testemunho da transformação dele com as filhas. Cara, pra gente isso foi um testemunho assim impactante. Nós aqui dos Campos Gerais, nossa turminha aqui, nós temos vários testemunhos, né? Quem sabe um dia cada um possa contar. Moab sabe de vários testemunhos, ele tem um testemunho, o pastorzão tem, eu tenho, vários outros têm. Mas é sobre isso, é sobre mudança de histórias. E esses caras aqui têm E, na verdade, edificado isso nossa que fé. é o evangelho, né? Mudança de histórias. Histórias e vidas tocadas por Deus. Fica o nome lá, né? O nosso, o nome da nossa pista, né? Aqui, ó, o nome da nossa pista é Pista de Curitiba Transformação. Né? Esse é o nome da pista, que é o que faz com os homens, né? Transformação.
Essa é a chave. Né? Então, a próxima segunda, depois do dia 20, quando o Matheus voltar, né? A gente vai fazer aqui. Nós vamos te entrevistar. Aí você vai contar se é tudo isso. Nós vamos mudar de lado, você vai estar aqui do lado. Matheus, dá benção ou não? Claro. Se volta pra cá, ali nós vamos pra esse lado. Missão dada, Né? pode ser. Aí você vem pro lado de cá e nós vamos entrevistar. Missão dada, você. missão Nós vamos cumprida. entrevistar você. É. Isso aí. Combinado. Gostei. Desafio aceito. Aí sim, irmão. Nossa, Ó, vocês estão tudo de prova aí, hein? Não, tá gravado. Tá gravado. Ó, É. se você quer que o Matheus vá pros Legendários, Curta o escreve- vídeo, inscreve no canal. já sabe. Curta o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Exatamente. Escreve assim, ó, quero o Matheus Tá nos legalzinho. Legendários. É. Aperta o sininho. fazer. Rala ele lá. Ai, E quem quiser um pastor também, escreve aqui nos comentários. Meu tio de 60 e poucos anos, 65 anos, foi pra 63? lá um monte de comorbidades, comorbidades. E olha que ele foi pra lá e voltou curado da pressão. que benção. É. Ele foi pra lá curado da pressão alta, esqueceu do remédio. Esqueceu do remédio e falou, e agora, Deus, se eu tiver um infarto, como é que faz? Agora, ou cura ou cura. Ou cura, não tem outra vai ou solução. vai, né? Ou vai. E ele voltou de lá e nunca mais tomou remédio. É o testemunho dele. Esse é o testemunho dele. Sim, Ele conta sim. pra nós até hoje. Uma coisa que me encanta também muito é numa determinada noite a gente, eu pelo menos sou muito edificado com isso, que é um momento que tem um apelo para quem quer entregar a vida para Jesus, né? E você vê tantos homens se ajoelhando, aceitando a Cristo ali naquele lugar. 147 conversões no último. No último, Olha 147 que conversões. bênção. Então, Nossa, isso é maravilhoso. eu me emociono com essas coisas, né? Eu me emociono porque eu vejo assim, cada um que está ajoelhado ali, entregar a vida para Cristo a partir do momento que você entrega a vida para Cristo, você começa a viver o melhor da vida. Então você sabe que 147 homens vão descer dali e vão começar a viver o melhor da vida, porque a vida é o próprio Cristo, Sim. né? Então eu me emociono demais com isso. Se um já tivesse feito Não, isso, já é isso que eu tô falando, maravilhoso. Agora você imagina. 147. Não, mas teve edições, por exemplo, 622 em março, foram 250 e tantas conversões. E isso aí, cara. Conversões, né? É. Conversões. Conversão. Não pessoas que... Não foram decisões, foram É. conversões. Eu vou fazer uma Conversões. pergunta para fechar. Não, só fechar aqui. Diga lá. Desculpa. E aonde você vê isso, cara? Entendeu? Isso aí é demais, cara. Isso é impactante. Quando eu vi um legendário nosso aqui, que é um legendário, esse cara é um legendário. Tenta falar que ele não é, que ele bate em você. Pode falar o nome, né? Pode falar, né? O Zé Henrique. O Zé Henrique. O Zé Henrique é um cara que subiu naquele monte e ele se converteu lá naquele monte. Esse cara foi impactado nesses dias lá. Esse cara desceu. Ele já perdeu 30 e poucos quilos de maio para cá. Esse cara que ele nem conversava direito com a gente, ele interage com todo mundo. Você falou, você joga um negócio lá no grupo Legendários, daí ele vai e já busca, já traz a informação pra gente. Um cara antenado, vai em tudo dos Legendários. Esse rapaz, no domingo passado agora, ele foi lá na frente da igreja e ele, no momento de oração, a hora que terminou, ele me abraçou e ele ficou chorando no meu... Esse domingo agora não, retrasado, que agora eu estava em reserva, há 9 dias atrás, né? E ficou aqui chorando e agradecido a Deus por aquilo, pela mudança que Deus proporcionou à vida dele. Então você vê a conversão dos homens lá, isso é maravilhoso, não tem preço. A pergunta minha era assim, o cara se converteu lá. Era ou não era crente, era ateu ou não era espírito católico. O Legendários vem e fala assim, ó, Pastor Levi, na tua cidade foram 10 homens, e houve 5 conversões, 2, uma, não sei, tá aqui o nome, o endereço, o telefone dele, a igreja precisa recebê-lo, precisa apoiá-lo ou não. Existe esse trabalho. De passar isso para a igreja para um acompanhamento. Melhor, existe um trabalho melhor. Existe um trabalho melhor que esse.
Por quê? Porque eu fui no Legendários, voltei, eu não me converti lá, mas eu estou sendo discipulado pelo material que o Legendário escolheu. Então, semanalmente. Esse que eu falei para vocês, ele faz parte do meu grupo. Ele está sendo discipulado. Entendi. Entendeu? Não é só voltou. No discipulado, ele é orientado a congregar numa igreja. A gente não chega lá pro pastor e fala E isso. fala. Mas no nosso discipulado, a gente... Então, é um trabalho melhor, porque não só tá preocupado em entregar ele para um pastor, mas em trabalhar em discipular esse homem. E No também entanto que não tem, né? Não tem placa de igreja. O Diego é da Brasil para Cristo, pastor da Presbiteriana, eu sou da Assembleia, né? Em nenhum momento a gente prega a nossa igreja em si. Isso é legal, deixa eu Prega pegar. Mas quando há as conversões lá, é registrado, anota número. E quando você faz a sua inscrição, tem ali quem te referenciou e tal, se você tem, né, como que você fez para estar ali. Então, quando há quando há as conversões, eles mapeiam essas pessoas e passam para o pessoal Existe uma também, equipe de assim, apoio. Entendi. da região. É né, o pra antes, você- o durante e o depois. Isso, para você acompanhar a pessoa, porque eles, os legendários, em si, não vão fazer isso porque é o papel da igreja, tá? Mas os legendários embaixo, né? Embaixo, assim, sob a autoridade de um pastor, eles podem fazer isso e eles fazem isso. Tanto que, por exemplo, já tem casos houveram casos, né, de o pastor permitir a pessoa ir para os legendários, mas ele ainda não entendeu bem, se reservou e tal. Daí, numa segunda, o pastor falou, olha, não, prefiro que você não vá. O legendário não foi servir, porque o pastor não... E eu acho... Não autorizou. Eu acho digno isso. Porque o legendário, ele aprende a autoridade, a hierarquia. Então, o pastor dele falou assim, olha, prefiro que não, tal. Ele respeitou. Chegou um dia, o pastor dele autorizou, se tornou legendário. Hoje todos da igreja servem. Então, entendendo essa hierarquia, entendendo essa autoridade espiritual, cara, passa para o pessoal ali, você tenta arrebanhar. E tem um outro fato, assim, bem importante, que acaba que a gente é... Não quero assassinar o português aqui, mas nós somos separados em famílias lá, grupo de pessoas, e isso gera uma comunhão tão grande que os próprios legendários se abraçam, não precisa nem do pastor chegar. Entendi. Acaba que nós... Você cria um laço, Quantas um laço inscrições? familiar. Você cria um laço familiar. Eu servi há 2 anos atrás, setembro de 2022, e nós temos um laço com a minha família que subiu comigo a montanha, que a gente até hoje ora um pelo outro, até hoje quando compartilha as bênçãos. Hoje mesmo um dos meninos mandou mensagem para nós, pessoal, eu quero pedir oração por vocês, porque hoje eu iniciei uma empresa nova de segurança. E eu quero pedir... E olha, interessante, o nome da empresa dele é Legado. Ele abriu uma empresa de segurança com o nome Legado. Tem um legendário, o Thiago. É que a gente acaba respirando tudo de legendário. O Thiago, um amigo nosso aqui, Ele até ia vir, não deu. ele tem uma terra aqui na região e ele colocou o nome lá de Estância do Legendário número 1. A gente tem a referência de Jesus como Legendário número 1. Então ele colocou Estância ou Recanto, não lembro. Estância do Legendário número 1. Então, Quantas inscrições vocês têm aberto para cá, para o Campos Gerais? Isso pode ser falado ou não? Existe um Olha, limite, né? Uma existe. capacidade de... pra Existe. Nós temos 100 vagas 100 vagas. para essa edição, por quê? Tem 90, tem Porque duas nós não disponíveis. Porque nós não estamos divulgando muito para fora. Por exemplo, se a gente jogar no Instagram oficial, acaba em 1 minuto. Por quê? Porque vem pessoas de tudo quanto é lugar querer fazer aqui. Vocês querem promover a nossa região. A nossa região. Ótimo. Então, a gente está fazendo assim na internet, mas tem que ser local, tem que ser assim, conversado. Se for de outra cidade, nós estamos conversando. Pessoal, olha, A prioridade é para os Campos Gerais. Então, temos uma quantidade já preenchida,
Mas é porque nós estamos segurando. No entanto, hoje mesmo, uma amiga nossa mandou mensagem e falou assim, ó, tem umas esposas aqui me ligando e tem como arrumar 10 vagas, os caras vão aí, até Jaguareíba. Ó, infelizmente... E vocês já não estão era do com as Campo vagas Gerais. acabando, ou não? Olha, não estão acabando, porque muitas pessoas falam, vou me inscrever, só que daí tem que esperar o pagamento e tal. Pagamento, virada do cartão. Então essas a coisas. gente dá uma E a gente segura- abriu também o link essa semana. né? Tem Então, 3 dias. então a gente dá essa... 3 dias ou Vocês podem falar o custo? O investimento? Posso segurar, pastor, de falar no privado? Posso. Porque às vezes assusta as pessoas. Mas é uma questão de logística. É um investimento, né? É um investimento. É uma coisa que o custo se torna zerado. No entanto que nós, que servimos depois, nós pagamos também. Nós pagamos por serviço. Nós pagamos a nossa despesa por nossa conta, nós pagamos a inscrição de novo para servir. Né? E eu estou indo para o meu terceiro, o Diego já é o quarto ou quinto, já sétimo dele. E a gente paga, cada vez que vai, a gente paga de novo. Fora hospedagem, fora... Fora a viagem, Transporte, pedágio, fora comida, alimentação. tudo. Tá certo. Mas por que a gente paga? Porque nós queremos viver a experiência de novo. Significa que é bom. Mas, Significa cara, que é bom. Deus provê. Eu creio muito nisso no Deus prover. Deus provê, cara. Se é projeto de Deus, tem um lema aqui na minha vida que é o seguinte: Deus, vamos fazer um acordo. Eu cuido do que é seu e você cuida do que é meu. Eu tenho um testemunho lindo sobre isso, mas agora já está estendido os horários. Cara, eu já faço um pouquinho diferente. Eu concordo completamente, eu vou adotar isso para mim. Mas às vezes eu falo para Deus assim, Deus, tô precisando de uma fruta, então vou plantar a semente. É uma ideia interessante. É uma ideia. Tô precisando dessa fruta, então eu vou plantar Mas a esse semente. testemunho teu, Matheus, é um dos testemunhos de um coordenador nosso lá. Porque eu cheguei para ele na pista e falei, cara, você respira Legendários, como é que você consegue dar conta? Como é que você consegue dar conta aqui de, sei lá, Curitiba deve ter mais de 4 mil Legendários, né? Como você consegue dar conta de todo esse povo e consegue trabalhar? Aí ele falou exatamente a tua resposta. Ele falou, tem um acordo com Deus. Né? Eu cuido das coisas de Deus e ele cuida das minhas. E foi o que ele me falou. Né? Assim, real, o que ele me falou foi o seguinte. Ele falou, eu tenho 3 sócios. A minha carteira de clientes é maior do que a dos 2 sócios juntos. Então, assim, por quê? Porque ele está cuidando das coisas de Deus. E você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das Lá suas em casa é assim. A minha sócia é minha esposa e Deus. coisas. Né? Não tem sócio melhor. Eu descobri o seguinte com a caminhada aí. Que homem é feito para trabalhar. Mulher é feito para multiplicar. Se a tua mulher está do teu lado e ela coloca a mão naquilo que você vai fazer, ela multiplica. Eu não engravido, a mulher sim. Então a mulher ela é multiplicadora. Eu sou prova disso. Vários casais andam de costa ou para trás porque o homem vai para a esquerda e a mulher para a direita. Exato. A partir do momento que ele coloca a mulher aqui do lado e fala assim, ó, Vem comigo. eu arrecado, você multiplica? E ela fala assim, tô com você, tamo junto. E se a mulher falar tamo junto, Acabou. cara, e aí entra uma palavra de Deus, nem no muito, né? E nem no pouco. Mas Deus sempre provê o suficiente. E às vezes o suficiente de Deus não é aquilo que eu quero. É muito maior do que eu espero. Isaías fala que os sonhos de Deus são maiores do que os meus sonhos. Né? Que ele fala sobre isso. Então, quando... nem sou legendário, nem fiz ainda, vou. Mas eu tenho na minha vida como experiência própria. Quando a gente coloca a nossa esposa no lugar de multiplicadora, que a função da esposa é multiplicar a vida do homem, tudo dá certo. Ah, minha empresa quebrou, onde estava tua esposa? Tá lá na minha casa, ela nem sabe o que acontece na minha vida. Vai quebrar mesmo. Ah, minha loja está falindo, cadê tua esposa? Ah, não, ela não gosta de se envolver. Então faz ela se envolver que multiplica. Eu sou experiência própria. Eu também. Entende? Que a esposa ela é feita para multiplicar. Deus deu o dom para ela de multiplicação. E não é a multiplicação só de filhos, mas é a multiplicação dos pães, é a multiplicação dos peixes, é a multiplicação do ouro e da prata, entendeu? É a multiplicação da saúde.
Entendeu? Isso aí. Isso aí. Muito obrigado pela visita de vocês. Pastor, muito obrigado, como sempre. Eu que agradeço. Esse é o Agradeço meu- a eles, principalmente, né? E Benção. na saída pega o autógrafo, que ele vai ficar famoso, vocês não vão conseguir mais. Cara, eu gostei do pastor aqui Entendeu? como host do podcast. Tá vendo? hein? Gostei, pastor. Obrigado. Nós queremos vir Da de novo, hora. porque a gente não falou nem 1%. Sim, vamos vir Falar para que... testemunhar. Quem É porque a sabe? gente também não apertou muito, também para não pressionar, para contar algum segredo que não podia. Não, mas pode pressionar, porque nós estamos preparados para isso. Pra não contar, pode ficar Nós estamos preparados para isso. O que o senhor perguntar e a gente não puder falar, a gente ensaboa. E sejam, e temos sejam um né, curso pastor? disso, né? Muito bem-vindos à nossa família do Café com Cristo. Cara, muito bom. Senhores, estamos iniciando o REC, desafio de 72 horas, que transformará a sua vida. Não importa o que você está vivendo, te espera uma montanha, um caminho, um desafio que extrairão a sua melhor versão. Aqui é onde tudo começou. No Brasil, através de homens que têm uma história digna de ser contada. Aqui você está diante do legendário número 1 e não há lugar para desculpas. Aqui o seu caráter será transformado. Um legendário caminha num novo nível de amor, honra e unidade. Deus lhe trouxe aqui para te lembrar que tu és um conquistador. Vamos, senhores, rápido! Au! Au! Au!